Chega com uma época nas pernas, mas é um reforço sonante vindo do outro lado do Atlântico. Das Pampas, a terra em Milão, Sebastián Rambert é reforço do Internazionale. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. De Luis Figo, una azulgrana de pro fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Olá a todos, olá Vasco. Olá Humberto, Que tal estás? estou bem, obrigado, espero que tu também. Pronto para viajar à tua infância? Claro. Para Claro. falarmos de El Avioncito. Já não é bem infância, já é um bocadinho adolescência. Adolescência. 13 anos tinha eu na altura. Que devia ser chato. Eu não tenho essa ideia. Ano da graça de 95, verão de 95, inverno na Argentina. Rambert é o melhor marcador do campeonato da Apertura ou Clausura, Sim, não sei sim. deles qual é, mas aterra em Milão para ser reforço do Inter. Sim, nesta altura o Rambert era um nome, não direi famosíssimo, mas era visto como já uma estrela em ascensão do futebol argentino. Só tinha 21 anos, era já internacional argentino. Tinha estado na Taça das Confederações, era muitas vezes titular já na seleção argentina, uma seleção pós-campeonato do mundo 94, já sem o Maradona, Caniggia também. o Caniggia também. E nessa renovação o Rambert era um dos principais nomes e parecia ser uma contratação que iria resultar a 100% para o Inter de Milão, mas acabou por ser um dos maiores flops da história do clube. Do clube. E dele, embora ele diga que foi a melhor coisa que lhe aconteceu na carreira, admito que sim, não é? Esta chegada a Milão e ao Inter de Milão, a verdade é que ele acabou por dizer que teve 2 ou 3 condicionantes que o prejudicaram nesta oportunidade que teve na carreira. Primeiro, época a meio, ele vem com alta rodagem do Independiente, era um jogador sempre utilizado, chegou com uma lesão, chegou lesionado, e a par de tudo isso, ainda não estávamos com a lei Bosman metida no barulho. Exato. E o Inter de Milão tinha Paulins, Sim, tinha é um dos reforços dessa temporada. Caio Ribeiro, um avançado brasileiro, e com o Rambert veio um outro rapaz pequenito, desconhecido, Sim, não é? sim, Ninguém sabia quem sim. era. Foi metido no pacote, que era o disse Moratti, embora sejam de clubes diferentes, e que foi nada mais nada menos do que O Javier Zanetti, provavelmente o maior símbolo da história do Inter. Ele chegou ao Inter com o Rambert, mas o Rambert era o craque a ser apresentado e o Zanetti era o outro, basicamente. Exatamente. Ou seja, era um jogador mais desconhecido. Pensava-se, pronto, está aqui, faz meia dúzia de jogos e vai embora. E foi exatamente o contrário. O Zanetti tornou-se um símbolo do clube, ainda hoje trabalha no clube, e o Rambert, se perguntarmos atualmente aos adeptos do Inter, já devem ser poucos os que ainda se lembram. quem era Quem o era Rambert. Nesta o altura havia muito esta compra em pacote por parte dos clubes. Eu lembro que por volta desta altura, fazendo aqui um parênteses, o Futebol Clube do Porto contratou o Mogrovejo Sim, o Walter Paz. e o Walter Paz. Sim. E, Principalmente na Argentina. na já Argentina, que sim. levam este, levam. também este. A viagem fica mais barata se forem 2. E ainda há pouco falaste dos estrangeiros e o Inter, para além do Rambert, do Zanetti, do Paulins e do Caio, que também tinhas falado. E o Caio também foi um flop no verdade. Inter. Ele foi contratado depois do Mundial de Sub-20 em 95 no Qatar, onde Portugal também esteve. Mas também não deu nada no Inter. O Inter ainda contratou outro grande nome, que era o Roberto Carlos. É verdade. Estava-me a esquecer do Roberto Carlos, que também é contratado nesta altura. A maior parte das pessoas, provavelmente, é um E é bocadinho... engraçado, são 2 portentosos defesas esquerdos, Roberto Carlos e o Javier Zanetti. E o Javier Zanetti, quem pega destaca nesta equipa que tem o Bergomi como sendo Mas grande série. Provavelmente hoje, grande parte das pessoas ou não sabem que o Roberto Carlos passou pelo Inter, porque ele só esteve lá mesmo uma época, mas eram reforços, vários sul-americanos, jovens, tirando o Paulins, que era europeu e já era experiente, mas de resto era um Inter à procura de sangue novo, jovem,
da América do Sul. O Paulinho é aqui contratado, é quase que um filão de uma nova vaga, até porque nesta altura a Inglaterra tinha, no fundo, os seus jogadores perdido algum cartel em virtude das penalizações dos hooligans e que não tiveram presentes, por exemplo, no Campeonato do Mundo de 94. E se olhares, até num sentido paralelo, tinha feito com o Andreas Bremen uns anos antes, valentes anos antes, e também o Lothar Matthaus, de ter aqui jogadores europeus robustos no meio campo, e o Paulinho se encaixava neste perfil. Sim, e o Paulinho também estava no Manchester United, é a altura em que os meninos do Ferguson começam a impor-se. O Paul Scholes, o David Beckham, Phil Neville, o Paulinho se começa a perder. Ele continuava a ser titular no United, mas começava-se a perceber que iria perder espaço. Mas diz-me lá, o que é que tu achas que se passou para o Rambert não teres esta expressão em Milão? Tu próprio já disseste que havia a tal questão dos estrangeiros. Desde logo, ele só fez, nós nem dissemos os números dele. É verdade, mas contei tu. Ele só fez 2 jogos pelo Inter Milão, nenhum na Série A. Ou seja, se formos ver a história da competição da Série A, todos os argentinos que jogaram em Itália, nunca vamos encontrar lá um Rambert, é incrível. Mas ainda por cima, ele teve uma estreia que não correu nada bem, em casa contra o Lugano da Suíça. É a primeira eliminatória da então Taça UEFA. O Inter tinha ganho 1-0 na Suíça, com o livro de Roberto Carlos, e perde em casa também por 1-0 e é eliminado nos penaltis. E o Rambert é titular nesse jogo. Não me digas que falhou um penalti. Não, porque ele foi substituído antes dos penaltis. Mas o que é certo é que fica marcado, não é? O grande Inter é eliminado por uma equipa que nem é das principais na Suíça, em casa, depois de ter ganho fora. Isso obviamente marca. Depois ele só faz mais um jogo na taça e no mercado de inverno acaba por abandonar o Inter. Ou seja, teve mesmo só meio dúzia de meses em Milão. Ele abandona, vai para o Saragossa, onde tenta encontrar alguma felicidade com o seu amigo de longa data, que era o Gustavo Lopes. O Gustavo Lopes acaba por ter um bocadinho mais sucesso do que ele, mas eram os dois da mesma geração. E na altura esse Saragossa era o atual detentor da Taça das Taças. Tinha uma boa equipa, tinha para além do Gustavo Lopes, o Rambert ainda mais dois argentinos que eram internacionais, se não me engano até estiveram os dois no Mundial dos Estados Unidos, ou seja, era uma equipa boa. O Rambert aí acabou por conseguir fazer alguma coisa, não se pode dizer que tenha brilhado, não é? Mas ainda conseguiu jogar e marcar. Este ano de 95 foi mesmo um ano de graça e de desgraça para o Rambert, porque começa com a estreia na seleção argentina. Ele vai à Taça das Confederações, que é disputada na Arábia Saudita. Daniel Passarella e marca um golo e é titular na final. Quem era o guarda-redes, sabes? Em 95, eu lembro que o Islas era o titular no Mundial de 94. Quero ver se te apanho. O Islas era no Mundial 90. Não, o Goicoechea era o Goicoechea ainda. Ainda era o Goicoechea em 95? Não. Já, nem o Islas? Não. Ui, então agora não me lembro. Não é Cavalheiro, que ia ser mais recente. Será que vou conseguir mostrar? Deixa eu ver se vou conseguir aqui mostrar. Ai, o Bosser. Fogo, em 95 o Bosser era o titular da Argentina. Pronto. Não fazia... Olha, nunca perderam 2-0 com a Dinamarca. Nunca mais lá chegava. Ainda bem que te consegui aqui surpreender. E estava a dizer que foi mesmo o ano da desgraça, porque esta chegada a Milão abriu-lhe possivelmente a porta, ou ele achava que lhe podia ter aberto a porta para outras grandes competições, mas o que é certo é que ele falha a convocatória para a Copa América, que se não me engano é no Brasil, em 95. É no Uruguai. No Uruguai. O Brasil joga a final contra o Uruguai. E ele falha essa convocatória, ou seja, ele achava que já estava metido no fundo neste barulho da seleção argentina e em virtude das coisas não lhe correrem bem, ele falha também esses problemas físicos. Nunca houve uma explicação de Passarella, mas a coisa ainda agudiza ainda mais porque ele não é sequer chamado para os Jogos Olímpicos de Atalanta quando tem perfil de jogador de Jogos Olímpicos de Atalanta. Mas essa Argentina que chegou a defrontar Portugal 2 vezes nesses Jogos Olímpicos e fica com a medalha de prata, era fortíssima no ataque. Sim. Tinha o Crespo, tinha o Cláudio Lopes e só esses dois
Acho que tinha o Cláudio Lopes, estou aqui a falar de cabeça, mas eu acho que o Cláudio Lopes E estava. podes falar de cabeça, porque tu sabes isso. O certeza. Crespo tenho a certeza, mas essa Argentina eu lembro que era Era muito fortíssima. forte. Era a final Por contra a isso- Nigéria. e contra a Nigéria, E a exatamente. Nigéria Exatamente. acaba por ganhar. Mas também acabamos até por não falar é que o Rambert vai para o Inter, falamos numa altura em que o Inter então estava a apostar nos sul-americanos, mas também tem aqui uma herança muito pesada porque é um Inter em renovação no ataque. O Inter já não era campeão desde 89 e ainda continuou mais uns anos sem ser campeão. Era uma altura, se bem que nessa época até foi a Juventus, ou melhor, foi o Milan o campeão, a Juventus tinha sido em 95, mas era uma fase em que o Milan era quase sempre o campeão. E o Inter Era um normalmente Super Milan. era um Super Milan. Super um Milan. Super Milan. E o Inter, eu tenho a ideia que todos os anos se reforçava bastante, não sei se a temporada, como nas anteriores e nas seguintes, mas nunca conseguia chegar ao título, mas mudou bastante o ataque, principalmente com as saídas do Dennis Bergkamp. Também nunca se impôs a 100% no Inter, mas é o Bergkamp, é um grande nome. E saiu também o Ruben Sousa, que era um avançado uruguaio. O Pansev também sai, mas o Pansev já não era na altura titular indiscutível do Inter. Ou seja, houve aqui uma grande renovação no ataque do Inter de Milão, e o Rambert por isso mesmo era visto como o titular no ataque. Deram-lhe Mas o não. número 11. Deram-lhe o número 11. a Depois camisola do os Rambert. habituais titulares até eram 2 italianos. Del Vecchio, possivelmente. No ano Não. acho que o Del Vecchio não chega a ser, acho que é o Gans e o Branca. E o Branca. 2 avançados já tarimbados. O Del Vecchio também ainda era jovem, eu nem me lembro do Del Vecchio jogar no Inter, Sim, confesso. só na Só Roma. me lembro dele na Roma. No Foi Inter não aqui me lembro. uma passagem fugaz. Mas o Rambert chegou, foi-se embora e depois acabou por fazer sempre uma carreira na Argentina. Tu sabias que, pelo menos em 2017, eu não sei se entretanto já aconteceu, mas o Rambert foi das últimas transferências a acontecer entre Boca Juniors e River Plate. Mas eu também não me lembro a partir daí de ter havido. da vida dele, não é? Mas há esta curiosidade porque ele depois regressa à Argentina, depois do Inter não ter, no fundo, ter tido sucesso no Inter, ele regressou à Argentina para o Boca Juniors e ele até aí também volta a ter um fardo pesado, porque é quando ele ainda chega a fazer de alguma forma companhia, quer ao Maradona, quer ao Canigia. Olhamos para aqui, ele partilhou o plantel. Olhar aqui estes jogadores é uma coisa incrível. Riquelme, Cavenaghi, o Forlán, Roberto Carlos, por aí Sabia o fora. Laimar, pá. Mas ele teve com... Ele não jogou com jogadores fraquinhos, não. Ele teve, ou seja, ele quando chega ao Boca Juniors ainda apanha ali o fim de carreira Sim, e os problemas sim, depois com droga do Diego Armando Maradona e ainda Canigia. E depois, imagina, ele terminou o contrato com o Boca Juniors e 8 dias depois estava a jogar no River Plate. Mas estás a ver, ele acaba por nunca se impor em lado nenhum, mas arranja sempre. Bons taxos. Era. Ainda teve uma experiência na Europa, no Heracles, mas na Grécia, mas a coisa não Esta foi era assim. aquelas carreiras surpreendentes, não é? Porque estamos a falar de um jogador que joga no Inter de Milão, no Boca, no River, mas perguntar aos adeptos dos três clubes. Quem? É isso, é completamente Mas ele irrelevante. no River acaba por fazer 3 temporadas, sensivelmente, mas acaba por ser ali um período em que não é um River que depois também está um bocadinho em mexida. Ele é no River que partilha balneário com o Aimar e com o Saviola, em que... O River onde começa a vir juventude. Exatamente, muita juventude, e o Cavenaghi também é neste River Plate que ele partilha estes jogadores e portanto o Rambert ficou aqui lembrado como E agora El Avioncito E agora quero ver, de todas as pessoas que nos ouvem, quantos é que ainda se lembram do Rambert. do Rambert no Inter de Milão. Olha, Eu que acho se que calhar, alguns. mas vai haver também algumas pessoas que vão dizer quem é? Quem é o Rambert? E ele tem este nome, e é curioso, este nome é de origem francesa, porque eu não sei mesmo se ele nasceu em França, sei que o pai teve relações à França, chegou a jogar em Lyon e tudo, portanto, este nome de Sébastien Rambert é mesmo de origem francesa, certo. Mas ele é l'avioncito, que voou planinho, não andou em altos voos. Não voou muito alto, não. Portanto, já sabem, se gostaram deste episódio do Negócio Mistério, não se esqueçam de nos subscrever, não só no YouTube, mas também no Spotify, e digam-nos quem é que vocês querem que a gente fale num futuro episódio, pode ser que ele apareça. Até para a semana. Até para a semana.